Olá pessoal, como vocês estão? Vamos dar início ao estudo do nosso 7º capítulo do livro Reconciliados em Cristo, do apóstolo Gustavo Lara. Esse 7º capítulo é bem mais curtinho, nós vamos ser breves no seu estudo, na página 103 especificamente, e o título é Crescendo no Entendimento. Crescendo no entendimento. Dentro desse capítulo, vamos frisar apenas 5 pontos e finalizamos o estudo deste capítulo. O primeiro ponto eu chamei de a importância do entender. Ponto número 1, a importância do entender. Nesse capítulo, ele começa abordando sobre a diferença de ter um testemunho e ter um entendimento. Existe uma diferença muito grande entre ter um testemunho e ter um entendimento. Ter um testemunho baseia-se na nossa capacidade de expressar uma vida íntegra, uma vida reta, entendendo princípios e valores e tendo atitudes e falas que expressam essas individualidades. Porém, o conjunto da obra se dá quando temos conhecimento e propriedade daquilo que nós carregamos. O conhecimento vem com instrução, o conhecimento vem com orientação, o conhecimento vem à medida que eu entendo que eu não me movo sozinho. Na condição de igreja, nos movemos como corpo, seja em gestos de caridade, seja na compreensão da palavra, seja na exposição missional. Ninguém realiza nada sozinho. E o aprendizado da palavra não é diferente. Se queremos ser exatos no cumprimento daquilo que Deus estabeleceu para nós, necessitaremos de uma melhor compreensão de todas as coisas. E o exemplo base desse nosso estudo encontra-se em Atos capítulo 8, do verso 26 ao verso 31. E essa é a história de Filipe e o eunuco. Filipe foi um homem que, direcionado por Deus, foi ao encontro de um homem, um eunuco, um alto oficial da rainha etíope, e esse homem estava lendo uma escritura do profeta Isaías. Porém, ele não conseguia compreender o que essa escritura estava querendo ensinar. Nesse momento, Filipe encontra com ele e pergunta: o que você está lendo? E ele diz que estava lendo o profeta Isaías, porém não compreende. E Filipe pergunta se de fato ele estava compreendendo, e ele fala: como eu vou compreender se não há quem me explique? E ali naquele momento Filipe expõe com claridade. O homem opta por ser batizado, Filipe batiza aquele homem e ele segue seu caminho. Então temos aqui a percepção da importância de compreender com exatidão as Escrituras. Como líderes ministeriais, precisamos ter muito claro se as pessoas estão entendendo, se elas estão recebendo, se elas estão ouvindo e o que elas estão lendo. Não se trata da quantidade de informações, mas na qualidade do que a igreja, do que o rebanho está absorvendo daquilo que nós estamos ensinando. E esse encontro entre Filipe e o etíope marcam algumas fundamentações que a página 105 vai expor. E dessas 4 fundamentações, a primeira delas diz que Filipe foi guiado pelo Espírito. Filipe não foi uma fonte de boas ideias, porém um eco daquilo que Deus o estava direcionando. Nós não somos fontes de boas ideias. Nós não queremos ter ideias mirabolantes para fazer coisas que agradam a nossa carne, mas nós queremos ser uma extensão da voz de Deus na terra. O segundo ponto é, ainda que o etíope não entendesse absolutamente nada, tinha o desejo de entender.
Isso é a manifestação de uma fome, de uma gana, de um desejo de uma melhor compreensão do que a palavra o estava expondo. Essa fome, ela é o combustível necessário para que Deus possa realizar coisas poderosas na nossa vida. Terceiro ponto, a humildade é sentar-se com a disposição de aprender. O eunuco teve desejo, ele teve vontade, ele se colocou numa condição de humildade para expor que não estava compreendendo e assim ter alguém que com mais exatidão o pudesse aprofundar no conhecimento daquela palavra que o estava enredando. E o quarto ponto, sua fome o conectou com um ambiente e com uma pessoa com entendimento. Quando nós temos fome, desejo da palavra, Deus se encarrega de nos apresentar pessoas que têm essa gana, essa fome e esse desejo de expor mais exatamente a palavra. Porque hoje eu estou gravando esse vídeo? Porque eu sei que em algum lugar do outro lado da tela, você que está me assistindo está com essa fome e com esse desejo de aprender mais do Senhor, da sua palavra, do seu conhecimento e por meio da exposição das Escrituras ser mais aperfeiçoado na palavra do seu poder. E é fundamental estar conectado com pessoas que estão na mesma frequência. Quando Maria, por exemplo, descobriu que estava gerando a Jesus, qual foi a primeira atitude que Maria tomou? Foi buscar a Isabel, foi até Isabel. E no momento em que elas se encontram, João, que estava dentro da barriga de Isabel, Isabel estava gerando, a João ele salta dentro do seu ventre. Ou seja, Maria busca Isabel, busca alguém que estava gerando algo semelhante. Quando nós estamos gerando coisas parecidas, o Senhor se encarrega de aperfeiçoar, de achegar, de unir, de conectar pessoas que estão no mesmo sentir. E isso é fundamental. Ponto número 2. Vamos chamar de fome, engano e ignorância. Fome, engano e ignorância. A fome e o desejo de conhecer mais a Cristo, conhecer mais do Senhor, ele nos mantém debaixo de um entendimento mais exato. Agora, se nós não optamos por estar próximos, por nos aproximar de pessoas que podem nos expor com claridade a palavra, nós seremos absorvidos pela ignorância. Exemplo disso, no Salmos 92, verso 12. O salmista diz que o justo, o bom, ele floresce como a palmeira. E aí fazemos a pergunta, como floresce a palmeira? A palmeira floresce de acordo com os fortes ventos. Quanto mais forte o vento paira sobre a palmeira, mais a sua seiva que se encontra no caule sobe. E a partir daí a palmeira se torna mais forte, mais frutífera, mais engendrada e mais vistosa. Em outras palavras, o fluir da palmeira se dá pelos seus ventos fortes, ao qual a seiva sobe. Assim também é na vida do bom, na vida do justo. Quanto mais fortes são os ventos, mais ele cresce. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa quando? Na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo diz, quando estou fraco, aí sim sou forte. Porque é na nossa fraqueza, nos nossos dias difíceis, que Deus ele encontra lugar para nos esticar, para nos tornar mais resilientes. E qual é a única forma de nós termos a percepção, essa percepção da palavra? Quando nos conectamos com pessoas capazes de nos ensinar, de nos instruir, de nos orientar.
E a ignorância, ela nos saca desse ambiente de crescimento, de aprimoramento. E aí, quando somos tomados pelo engano. E o que seria engano? Engano é uma verdade manipulada. Nós, à medida em que abraçamos o conhecimento, abraçamos a sabedoria divina, nós somos sacados dessas verdades manipuladas, essas revelações manipuladas, esse Deus me falou manipulado, essas profetadas, todo esse conjunto, essa obra maligna que hoje tem sido um movimento presente em boa parte das igrejas. Mas se eu cresço na verdade, eu não cresço no engano. Mas se não crescemos na verdade, cresceremos no engano. E algo muito interessante, para finalizar esse ponto 2, é a igreja de Bereia. Em Atos capítulo 17, verso 11, a Bíblia diz assim, que os de Bereia examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato dessa maneira. Os bereanos, eles esquadrinhavam as escrituras para saber se o que se estava pregando era verdadeiro. E isso é fundamental para que possamos, de fato, não somente defender a nossa fé, mas estarmos arraigados, alinhados e alicerçados em Cristo, para que possamos ser efetivos no avanço da sua palavra. Quanto à ignorância, existem 2 tipos. A ignorância do não saber e a ignorância do orgulho. Este etíope da nossa história lida, ele não sabia, era o ignorante por não saber, por não ter quem o instruísse. Mas existem aqueles que são ignorantes porque são orgulhosos, acham que sabem, querem passar uma imagem de que sabem, quando na verdade nada sabem. Então, é muito importante discernirmos em que tipo de suposta ignorância nos encontramos. Será que eu sou ignorante por não saber? Ou será que eu sou ignorante orgulhoso? Trazer esse diagnóstico para a minha e para a sua vida dará aceleração naquilo que Deus quer realizar. Ponto número 3. A luz traz a imagem do Filho. A luz traz a imagem do Filho. 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que o Deus deste século, o Deus desta era cegou? O entendimento dos descrentes. O que vinha a ser um descrente é aquele que optou por não crer. Aquele que tem o conhecimento, mas optou por não crer. E qual é o nosso objetivo? Por meio da luz de Cristo, iluminados pelo entendimento, sermos capazes de expressar a sua vida por meio da luz. E se essa luz cresce dentro de mim por meio do entendimento da vida de Cristo, eu serei capaz de iluminar as geografias ao meu redor e através dessa iluminação, tudo aquilo que está em trevas será trago à luz. Essa compreensão, ela é fundamental se queremos de fato representar um iluminar nessa geração. Ponto número 4. Acendendo uma chama. Ponto número 4. Acendendo uma chama. O apóstolo Gustavo, aqui no livro, ele faz uma abordagem interessante, que diz assim: o entendimento é uma porta que se abre do lado de dentro. O entendimento é uma porta que se abre do lado de dentro. Existe um filósofo chamado Sócrates, ele diz uma coisa interessante sobre a educação. Ele diz que a educação não é o ato de encher um vaso, mas de acender uma chama do lado de dentro do indivíduo. Educar é acender algo que já está do lado de dentro. Essas são palavras de Sócrates.
Porém, quando alinhamos a verdade do Filho de Deus que hoje opera em nós, sabemos que acender essa chama é iluminar essa vida que existe dentro de nós. E esse iluminar, essa pedagogia interior, é o que transforma a nossa vida, os ambientes que frequentamos e as pessoas às quais abraçamos. Essa é a essência do Evangelho, manifestar a vida do Filho. E essa manifestação ela vem com exatidão. E Lucas, capítulo 1, verso 3 e 4 diz assim: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas aqui está cuidadoso, está nos demonstrando a importância de ter ordem, do ensino estar ordenado, ter excelência naquilo que nós estamos construindo. E isso vem de que maneira? Dedicando, aprendendo, orientando, absorvendo, se preparando em retórica, em oratória, em eloquência, em dicção. São inúmeras formas de ordenar o ensino da palavra de Deus. Não somente na palavra de Deus, mas na nossa vida profissional. A comunicação ela é fundamental para a melhor exposição e compreensão, tanto de quem fala quanto de quem está recebendo. E o ponto número 5, para finalizar, não seremos roubados. Ponto número 5, não seremos roubados. Mateus 13, 18 e 19 diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado. O que essa passagem ela quer nos ensinar? Se nós não estivermos atentos, nós seremos roubados. Se você está diante de um ensino, diante de uma pedagogia, de uma exposição, de uma apreciação de um conhecimento, tenha anotações, tenha um caderno, um telefone, um computador, algo que você possa materializar o que Deus está te falando, porque isso será fundamental para quando vier o dia mau, você ter ferramentas, que eu e você tenhamos ferramentas, formas de consultar aquilo que Deus nos ministrou. E aqui o capítulo 7 finaliza com algumas palavras do apóstolo Juan Balistreri, e eu fiz aqui um pequeno grifo, aonde diz: não podemos deitar nossa cabeça no travesseiro para dormir sem ter entendimento, sem ter entendido algo que nos foi dito. Não podemos deitar nossa cabeça no travesseiro para dormir sem ter entendido algo que nos foi dito. A obediência é a ação de algo que se entendeu. Se de fato eu desejo e anelo compreender, obedecer aquilo que Deus me está falando, aquilo que Deus me está indicando, será necessário não somente obedecer, mas compreender a ordem para que eu possa executar essa obediência com exatidão e assim não ser roubado. Dessa forma terminamos o estudo do nosso capítulo 7. Parabéns para você que chegou até aqui. Se você crê na educação, na pedagogia do Filho de Deus, e você lembra de alguém que poderia ser edificado com esse vídeo, mande para alguém. Assista uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pois a palavra diz que repetir é segurança para vós. Te espero espero que estejamos juntos no estudo do capítulo 8.